Mãe da Graça, da lição do Candomblé. Muito obrigado pela presença. Também temos aqui a presença do senhor Valdir Vasconcelos, sua esposa, que são representantes da Associação Nacional do Rio Grande da Serra. Obrigado pela presença. E esqueceu também de agradecer a presença da minha esposa, presente, e o autor, meu filho, que está aqui atrás, e minha filha, Sara. Obrigado. Obrigado. Reverendo Christian Lepelletier, coordenador deste encontro, a quem eu agradeço pelo convite formulado, porque para mim é extremamente importante a oportunidade de falar sobre uma das minhas frentes de luta, a família. E falando da família, evidentemente, falando dos filhos, da proteção aos filhos, da proteção que se deve ao ser humano desde o exato momento em que ele começa a existir, com a centelha divina no momento exato da fecundação no ventre materno. São frentes de luta extremamente caras para mim, extremamente importantes para mim. Minha palestra será um pouco para o lado político. E é extremamente importante que haja aqui uma plateia majoritariamente jovem. Esses moços, essas moças que aqui estão, é a eles que eu vou dirigir especialmente a minha mensagem. Claro que também as pessoas que já têm uma caminhada mais prolongada na vida, mas que já viveram, aprenderam pela vivência, aprenderam existindo e têm um pouco mais de conhecimento dos campos de batalha políticos relacionados com a proteção da vida humana desde a fecundação e com a família. Recebemos agora há pouco uma lição bíblica da origem do ser humano, por sua natureza divina, porque criado à imagem e semelhança de Deus. Esta é a palavra da Escritura, e esta é comum a toda a cultura judaico-cristã. E também nos diz a Escritura que no início havia um homem solitário ao qual Deus resolveu dar uma companheira, uma mulher. Reafirma em vários trechos, chegando aí a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é muito cara no Novo Testamento, no Evangelho, para os cristãos, a reafirmação de que homem e mulher Deus os fez e os constituiu para juntos viverem, para juntos se completarem, como se completam efetivamente o homem e uma mulher. Daí o engano de dizer, às vezes, como ouvimos falar por aí, de sexos opostos. Não há sexos opostos no gênero humano, há sim sexos complementares, que são o homem e uma mulher para viver a aventura da vida terrestre, buscando a volta ao Criador comum de todos nós. E nessa caminhada, tratando de estabelecer a continuidade da humanidade, tratando de multiplicar-se, como também foi mandamento divino, para propiciar a continuidade da humanidade, que é, afinal de contas, sempre por mensagem divina, aquela que administra este planeta, e que deve administrá-lo, evidentemente, sabiamente, principalmente em relação aos seus recursos naturais, em prol da perenidade da espécie humana, da existência, e em prol de que todas as espécies tenham vida no nosso planeta. De modo que isso nos leva ao fundamento do direito natural, no que toca ao que seja uma família. É mais do que evidente para todos nós que acreditamos em uma mensagem superior e acreditamos na existência de um ser criador de todas as coisas, que governa todo o mundo, todo o universo, todos os planetas, que é eterno, que não tem início, não tem fim, que o projeto deste ser máximo, deste nosso Criador,
era um projeto de convívio de um homem e de uma mulher, de família, de perpetuação da espécie. Por isso, numa iniciativa como essa da Federação para a Paz Universal, como eu fico feliz em verificar um folheto como este, que mostra uma das preocupações centrais dessa federação, hoje nossa anfitriã aqui, por iniciativa, por a ação benemérita de uma das vereadoras desta Casa de Leis. A família, o casamento, o fortalecimento do casamento, conforme está expresso nesse folheto que eu tenho aqui em inglês em mãos. Portanto, no direito natural, ao longo dos milênios, estabeleceu-se a família como a união entre uma mulher e um homem para a sua mútua realização como seres humanos sob a graça de Deus e para a perpetuação da espécie humana através da prole, através dos filhos que venham a gerar-se, assim lhes for dado também por Deus, porque há algumas exceções de natureza evidentemente meramente acidentais. Mas ainda assim, quando ocorre a incapacidade de gerar filhos, existe o recurso à adoção, que é um belo gesto de qualquer casal que se veja nessa situação. A família, meus amigos, é a união entre uma mulher e um homem para a perpetuação da humanidade. Esse é um conceito divino e se estabeleceu, portanto, como um conceito de direito natural ao longo dos milênios. Por ter se estabelecido como um conceito de direito natural ao longo dos milênios, naturalmente foi abraçado nas constituições de todos os países. Não importa que haja uma ou outra variação em relação a isso, não importa se a lei civil é independente do poder religioso ou a lei civil pode até se confundir com a própria lei religiosa, como ocorre em grande parte dos países islâmicos. Mas estabeleceu-se como direito natural o conceito da família, a união de um homem e uma mulher para a perpetuação da espécie humana. No Brasil, a Constituição da República, no capítulo exatamente da família, da criança e do adolescente, o artigo 126, um artigo dos mais importantes e mais fundamentais da Constituição do nosso país, a Carta Magna, a lei maior, está escrito: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E aí vem algumas disposições a respeito da inter-relação entre as atividades religiosas e civis, quando se reconhece, por exemplo, a validade civil do casamento religioso, como liberdade religiosa que existe no nosso país para todos os credos, sem exceção e igualdade de condições, dependendo apenas da livre escolha das pessoas. E no parágrafo 3º do artigo 226, diz a Constituição da República: para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. E no parágrafo 4º diz: entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e dos seus descendentes, obviamente, porque há ocasiões em que, por infausto, a vida da mãe ou do pai pode ser mais breve, ou, enfim, sob o ponto de vista civil, pode até haver a ruptura do vínculo, que não ocorre, no nosso entender, no vínculo religioso. Estas são as condições, estes são os estabelecimentos constitucionais para a família, e não outros. Porque o legislador constitucional, em 1988, quando deu ao país esta Constituição, que foi chamada a Constituição Cidadã, não teve dúvida nenhuma em circunscrever, em determinar o que fosse uma família pela lei civil, o que fosse uma família pela Constituição, com base no direito natural que nasceu, na verdade, da criação da humanidade. E não pode, portanto, poder algum, principalmente um poder que não foi posto, não foi constituído pelo voto popular, pela soberania popular, alterar a letra da Constituição.